Você sabia que os primeiros seres humanos mencionados na Bíblia viveram quase 1000 anos? Sim, 1000 anos. Parece inacreditável, não é? Mas e se eu te dissesse que há uma explicação para isso que a ciência moderna ainda não consegue entender? Ainda mais surpreendente é o fato de que esse mistério foi registrado na Bíblia há milênios e a maioria das pessoas nem percebeu. Neste vídeo, vou revelar a verdade por trás da notável longevidade de figuras como Matusalém e Noé. Qual seria o segredo deles? Teria sido o ambiente, a alimentação ou algo que ainda não compreendemos? E o que isso tem a ver com o dilúvio e o julgamento divino? Fique até o final, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a maneira como você vê a Bíblia e até mesmo o propósito da sua vida. E no final, há uma surpresa que vai te deixar sem palavras. Você não vai querer perder. Vamos explorar esse mistério. Matusalém é um dos personagens mais fascinantes das Escrituras. De acordo com Gênesis 5:27, ele viveu 969 anos, sendo a pessoa mais longeva mencionada na Bíblia. Mas quem foi realmente esse patriarca, descendente direto de Adão? Ele era filho de Enoque, um homem que andou com Deus e foi levado por ele sem experimentar a morte. A vida de Matusalém não foi apenas longa, mas também profundamente simbólica, representando a paciência divina antes do julgamento do dilúvio. Outros patriarcas bíblicos, como Adão e Noé, também alcançaram idades extraordinárias. Adão viveu 930 anos, enquanto Noé, o construtor da arca, chegou aos 950. Essa longevidade tem gerado questionamentos e debates teológicos ao longo dos séculos. O que permitia que as pessoas daquela época vivessem tanto tempo? Os mistérios do mundo antes do dilúvio, marcados por essa longevidade impressionante, continuam a intrigar tanto estudiosos quanto crentes. A Bíblia descreve esse período como uma era de prosperidade e equilíbrio, ainda refletindo a perfeição do Éden. Em Gênesis 2:6, lemos que subia da terra um vapor que regava toda a superfície do solo, sugerindo um ambiente estável e altamente favorável à vida. Antes do dilúvio, a humanidade vivia em um mundo harmonioso, onde a criação ainda mantinha vestígios da perfeição original. Contudo, essa era também foi marcada pelo aumento gradual da maldade, o que inevitavelmente trouxe consequências severas. O cenário descrito nas Escrituras, antes do dilúvio, era muito diferente do mundo atual. A referência a uma névoa que regava a terra sugere um clima excepcionalmente estável e equilibrado. Esse ambiente único pode ter sido um dos fatores que ajudaram na longevidade dos patriarcas, permitindo-lhes viver séculos. A ausência de chuva, substituída por irrigação natural, indicaria uma atmosfera mais protegida e benéfica à vida. Uma das teorias mais intrigantes sobre esse período é a chamada teoria do dossel de vapor. Essa hipótese sugere que a Terra era cercada por uma camada de vapor d'água, funcionando como um escudo que bloqueava a maior parte da radiação solar prejudicial. Se essa suposição estiver correta, o dossel teria criado um efeito estufa moderado, mantendo um clima uniforme e favorecendo a longevidade dos seres humanos, muitos dos quais viveram mais de 900 anos. Esse cenário poderia explicar como a Bíblia descreve um mundo onde o envelhecimento físico parecia acontecer de forma muito mais lenta. Outro fator importante para entender essa notável longevidade é a alimentação original da humanidade. Em Gênesis 1:29, Deus declara: "Eis que vos dei toda a erva que dá semente que está sobre toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dá semente. Isso vos servirá de alimento." Essa dieta baseada em vegetais, frutas, sementes e ervas pode ter tido um impacto significativo na saúde humana, contribuindo para uma vida longa e vigorosa. Esse tipo de alimentação pura e natural, aliada à ausência de poluentes e doenças como as conhecemos hoje, fortaleceu a vitalidade e prolongou significativamente a vida. No entanto, o mundo antes do dilúvio não era apenas um paraíso de longevidade, mas também o cenário dos primeiros sinais de decadência humana e afastamento de Deus, levando a um julgamento inevitável. Nem o clima estável, nem a dieta saudável conseguiram conter a escalada do pecado, que se intensificou a cada geração.
O impacto da transgressão começou de forma abrupta logo após a queda de Adão e Eva. Em Gênesis 13:19, Deus declara: "No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás." Esse momento marcou a ruptura entre a humanidade e a perfeição divina, e as consequências logo se manifestaram. A mortalidade, antes inexistente, tornou-se uma realidade inevitável. Embora a vida no mundo antediluviano ainda fosse longa, começou a diminuir gradativamente. Uma possível explicação para essa redução na longevidade é a corrupção genética. Antes do dilúvio, a humanidade estava mais próxima da perfeição original criada por Deus. No entanto, à medida que o pecado se multiplicava, também aumentavam as doenças e o declínio da saúde física. Embora a Bíblia não detalhe exatamente como isso ocorreu, fica claro que o afastamento de Deus trouxe consequências tanto espirituais quanto biológicas. O apóstolo Paulo reforça essa conexão em Romanos 6:23, ao afirmar: "Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor." Essa verdade não se aplica apenas à morte espiritual, mas também à diminuição da vida terrena. Cada ato de desobediência e cada geração mais distante da santidade contribuíram para o enfraquecimento do corpo humano e a diminuição da longevidade. Além disso, o mundo antes do dilúvio tornou-se cada vez mais corrompido à medida que a humanidade se afastava dos princípios divinos. O pecado trouxe violência, imoralidade e uma rebelião crescente contra Deus, preparando o terreno para o juízo divino que se concretizaria com o dilúvio. Esse período sombrio da história humana demonstra como a desobediência a Deus afeta todos os aspectos da existência, incluindo a saúde, a longevidade e o propósito eterno da criação. Foi um evento sem precedentes, marcando o ápice do julgamento divino sobre uma humanidade corrompida ao longo dos anos. Noé, descrito em Gênesis 6:9 como um homem justo e íntegro em suas gerações, alertou sobre o castigo iminente, mas a maioria escolheu ignorar sua mensagem. A chuva, que nunca antes havia caído sobre a terra, tornou-se um instrumento do juízo de Deus, cobrindo todo o mundo de água e transformando radicalmente o ambiente e a estrutura do planeta. Antes do dilúvio, o mundo era completamente diferente. A teoria do dossel de vapor, proposta por vários estudiosos bíblicos, sugere que uma camada de vapor d'água envolvia a Terra, funcionando como um escudo natural contra a radiação solar nociva. No entanto, essa proteção provavelmente colapsou durante o dilúvio, desencadeando mudanças climáticas drásticas. Esse fenômeno pode ter introduzido temperaturas extremas, estações do ano bem definidas e maior exposição aos efeitos prejudiciais do Sol, o que teria acelerado o envelhecimento humano. Essas alterações atmosféricas explicariam a redução drástica na expectativa de vida das gerações seguintes. O nome Matusalém, cujo significado pode ser interpretado como quando ele morrer, virá, tem uma conexão simbólica com o dilúvio. Ele viveu 969 anos e faleceu pouco antes da grande catástrofe. Sua longevidade pode ser vista como um testemunho da paciência de Deus, que aguardou até o último momento antes de executar seu juízo. Essa interpretação destaca a misericórdia divina, mesmo em meio à sua justiça. O dilúvio não foi apenas um julgamento, mas também um novo começo para a humanidade. Noé e sua família, preservados na arca, simbolizam a continuidade da promessa de Deus para a criação. No entanto, o impacto do dilúvio foi profundo e permanente, não apenas nas condições físicas da terra, mas também na consciência espiritual da humanidade. O juízo divino revelou a gravidade do pecado e o custo de ignorar os caminhos de Deus, uma lição que ressoa até os dias de hoje. À medida que o pecado e a corrupção da humanidade aumentavam, Deus fez uma declaração solene registrada em Gênesis 6:3. Então disse o Senhor: "O meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos." Esse pronunciamento marcou o início de uma redução planejada na expectativa de vida humana. No entanto, esse limite de 120 anos não ocorreu de forma imediata, mas gradualmente.
As gerações que vieram depois do dilúvio viveram vidas cada vez mais curtas, refletindo um equilíbrio entre o juízo divino e a misericórdia de Deus. Essa redução na longevidade pode ser interpretada também como um ato de compaixão. No passado, vidas extremamente longas permitiram que o pecado se multiplicasse por séculos, intensificando a rebelião contra o Criador. Ao encurtar a duração da existência humana, Deus não apenas limitou o avanço do mal, mas também enfatizou a brevidade da vida terrena. Dessa forma, direcionou a atenção da humanidade para a necessidade de reconciliação com Ele e de preparação para a eternidade. Após o dilúvio, essa redução na expectativa de vida tornou-se evidente na genealogia bíblica. Sem, filho de Noé, viveu 600 anos, um período significativamente menor do que os 950 anos de seu pai. Arão, seu filho, viveu 438 anos, e as gerações seguintes continuaram diminuindo em longevidade até se estabilizarem abaixo do limite dos 120 anos. Esse padrão reflete a implementação progressiva do plano divino, que não apenas ajustou a vida humana às novas condições da Terra, mas também destacou a fragilidade da existência sob os efeitos do pecado. Além disso, essa redução na expectativa de vida pode ser vista como um meio pelo qual Deus reorientou a humanidade para a dependência dele. Ao limitar o tempo na Terra, enfatizou a necessidade de buscar a vida eterna oferecida através de Cristo. A longevidade terrena, por mais extraordinária que fosse, jamais poderia se comparar à promessa da eternidade ao lado do Criador. A longevidade bíblica de personagens como Matusalém e outros patriarcas gerou debates sobre se essas idades devem ser interpretadas de maneira literal ou simbólica. Muitos estudiosos argumentam que a Bíblia, em versões como a Almeida ou a King James, registra essas idades de forma clara e sistemática, sugerindo uma interpretação literal. No entanto, outros defendem que esses números podem ter um significado espiritual ou cultural, representando virtudes como sabedoria, força ou proximidade com Deus. Comparando esses relatos com outras culturas antigas, é interessante notar que a longevidade extrema também aparece em mitos e tradições de diversas civilizações. Por exemplo, os textos sumérios mencionam reis que teriam governado por milhares de anos. Entretanto, enquanto essas narrativas parecem exageradas ou míticas, as genealogias bíblicas apresentam uma estrutura ordenada e um propósito teológico claro, fortalecendo sua autenticidade como parte do plano revelado por Deus. A longevidade antes do dilúvio também levanta questões sobre o ambiente e a fisiologia humana daquela época. Teriam esses anos sido o resultado de condições únicas, como o suposto dossel protetor de vapor e a dieta natural descrita em Gênesis 1:29, ou refletiam diretamente a proximidade dos primeiros humanos com a perfeição original do Éden? O mistério persiste, mas a Bíblia oferece indícios suficientes para compreendermos que essa longevidade fazia parte do propósito divino, destacando tanto a misericórdia quanto a soberania de Deus. Essas idades extraordinárias também servem como um contraste com as vidas mais curtas da humanidade atual. Elas nos lembram que, embora a longevidade terrena tenha sido reduzida, Deus oferece a promessa de vida eterna através de Cristo. O mistério da longa vida nos desafia a olhar além das questões físicas e a buscar o significado espiritual por trás das Escrituras, reconhecendo que cada detalhe bíblico aponta para a grandeza e sabedoria do Criador. A longevidade registrada nos primeiros capítulos de Gênesis não é apenas um dado histórico, mas também uma metáfora poderosa da relação entre Deus e a humanidade. Enquanto Adão e seus descendentes desfrutaram de séculos de vida, sua longevidade empalidece diante da promessa final de vida eterna em Cristo. Em João 11:25-26, Jesus declara: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, eternamente. Essa declaração nos chama a refletir sobre a verdadeira essência da existência e do tempo, assim como nos dias de Noé, quando Deus convocou a humanidade ao arrependimento antes do juízo. Cristo hoje oferece a oportunidade de reconciliação. O dilúvio foi um julgamento definitivo sobre uma era de corrupção, mas também um ato de preservação que marcou um novo começo por meio de Noé e seus descendentes. Da mesma forma, Cristo é nosso refúgio,
a arca que nos salva do juízo futuro e nos conduz à vida eterna. As longas vidas dos patriarcas podem parecer uma bênção, mas também servem como um lembrete da fragilidade humana. Apesar de terem vivido quase 1000 anos, Matusalém e seus contemporâneos enfrentaram a morte, a consequência inevitável do pecado. Em contraste, por meio de Cristo, a promessa é muito maior: uma eternidade livre do pecado, da dor e da separação de Deus. Em Romanos 6:23, Paulo nos ensina que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse contraste entre a longevidade terrena e a eternidade divina nos desafia a repensar nossas prioridades. Por mais extraordinárias que fossem as longas vidas dos patriarcas, não passam de um reflexo pálido da glória que Deus preparou para aqueles que confiam em seu Filho. Assim como os dias de Matusalém e Noé nos lembram da paciência de Deus, hoje somos convidados a aceitar essa mesma oferta. Ainda há tempo. A vida de Matusalém, o homem que viveu 969 anos, esconde detalhes intrigantes. Além de sua impressionante longevidade, como o avô de Noé, Matusalém testemunhou uma geração marcada pela corrupção, violência e rebelião contra Deus. Embora a Bíblia não registre palavras ou ações específicas dele, sua posição sugere que ele presenciou a crescente decadência moral da humanidade antes do dilúvio. É fascinante imaginar como esse homem, símbolo da paciência divina, enfrentou a degradação espiritual de sua época. Um ponto curioso é a conexão entre a morte de Matusalém e o início do dilúvio. Seu nome, interpretado por muitos como quando morrer, virá, parece profetizar a destruição iminente. Matusalém faleceu no mesmo ano em que o dilúvio ocorreu, enfatizando a precisão e a soberania do plano de Deus. Esse detalhe reforça como o Senhor, em sua infinita paciência, esperou até o último momento possível antes de executar o juízo, dando à humanidade todas as oportunidades para se arrepender. Outro mistério intrigante é o motivo pelo qual Deus escolheu reduzir a longevidade humana de forma gradual, em vez de abrupta. Essa decisão pode refletir sua misericórdia, permitindo que as primeiras gerações pós-diluvianas se ajustassem às novas condições climáticas e ambientais. Além disso, a transição progressiva da expectativa de vida destacou a gravidade do impacto do pecado sobre a humanidade, ressaltando o contraste entre a criação original e a condição decaída da Terra. Por fim, os patriarcas antediluvianos, incluindo Matusalém, desempenharam um papel crucial na transmissão de conhecimento e experiência acumulados, ligando a criação original ao mundo pós-diluviano. No entanto, esse legado também traz uma advertência. Mesmo com o benefício de vidas incrivelmente longas, a humanidade escolheu se afastar de Deus, o que resultou em um juízo inevitável. Se você achou essas revelações fascinantes e deseja continuar explorando os incríveis segredos da Bíblia, inscreva-se no canal agora e ative o sino de notificações. Assim você não perderá nenhum conteúdo que transformará sua perspectiva sobre as Escrituras e a história humana. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer essas verdades surpreendentes e deixe um comentário sobre o que mais te impressionou. Juntos, vamos aprofundar ainda mais no propósito de Deus para nossas vidas. Descubra os segredos ocultos da Bíblia. Se você ama mergulhar nas Escrituras e desvendar verdades que estiveram ocultas por séculos, inscreva-se agora em Segredos Bíblicos e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Compartilhe este conteúdo com aqueles que buscam respostas e deixe seu comentário sobre o que mais te impressionou. Juntos, vamos explorar os mistérios da Palavra de Deus. Deus tem um propósito para você e a verdade está em sua palavra. Acompanhe-nos nessa jornada de revelação.